Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Tem alguém que está entrando na nossa casa pela primeira vez? Muito gentileza. Seja bem-vinda. Espero que você goste. Qualquer problema, qualquer dúvida, só nos procurar. E aqueles que já vêm na nossa casa há um tempo, sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma noite de trabalhos. Antes da nossa prece, passar para o palestrante, vou dar alguns recados para vocês. No próximo dia 23 de setembro, sábado, nós vamos ter um lojão fraterno, das 10 às 15 horas. É direcionado para artesãos e pequenos autônomos de produtos diversos, que é diferente do bazar, né? O lojão tem produtos novos, então vão vir expositores aqui de todos os produtos, artesanato, perfumes, etc. É um lojão que nós vamos ter no dia 23, das 10 às 15 horas. Nós já temos vários expositores confirmados e convidamos todos a visitar, prestigiar o nosso lojão. Nós vamos ter gastronomia, pratas, roupas, acessórios, entre outros. Ok? Nesse dia também nós teremos o bazar de brinquedos usados em bom estado, com preços a partir de R$5. Então o lojão são expositores com produtos novos e nesse mesmo dia a gente vai ter o bazar com brinquedos usados em bom estado a partir de R$5, tá bem? Um outro convite para vocês, nós vamos ter o nosso baile flashback, já o nosso famoso baile flashback da casa, a gente ficou um tempo sem realizar por conta da pandemia, e vamos voltar com o nosso baile, então será no dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro vai ser no Clube Campestre Jaraguá, né? Aqui pertinho, das 21 às 3 da manhã, tá? O primeiro lote de convites está a R$50, válido até o dia 20/9. Então, o primeiro lote até o dia 20/9, R$50. E os convites estão disponíveis na Fraterna. Então, é só procurar a secretaria ou entrar em contato pelo WhatsApp que os interessados, tá bem? Lembrando que tanto o lojão como esse baile, os nossos eventos fazem parte da campanha Renovação, que é uma ação para consertar o nosso telhado. Nós estamos com um problema no telhado da casa e para melhorar as nossas instalações, sempre para melhor receber vocês, tá bem, gente? Então esses dois eventos fazem parte dessa campanha Renovação, para a gente reformar aqui a casa, instalações e assim por diante. Lembrando também que às segundas-feiras, das 20 às 21h30, nós temos o curso da Doutrina Espírita. Segundas, das 20 às 21h30. Aqueles interessados que queiram participar do curso, é só ir na secretaria, tá? Sobre informação, pode fazer inscrição por lá, ou através do WhatsApp 3644-8610. Às quartas-feiras, hoje, né, simultaneamente a palestra, nós temos a evangelização infantil e a mocidade, que funciona no andar de baixo. Tanto a evangelização como a mocidade estão no andar de baixo. Então, se vocês quiserem deixar os seus filhos, sobrinhos, netos, pode deixar lá embaixo. Tem os monitores, as monitoras da evangelização, tem os monitores da mocidade também, sempre prontos a recebê-los, tá? Nesse dia nós temos qualquer dúvida pode nos procurar, ou pode procurar a diretora da evangelização, que é a Sueli, ou a diretora da mocidade, que é a Carol. Pode conversar com uma delas, elas estão toda quarta-feira aqui, tá bem? Acho que é isso. Então, qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham, é só nos procurar aqui no final dos trabalhos, ou entrar em contato pelo WhatsApp 3644-8610. Você pode tirar sua dúvida e, com certeza, estaremos lá para atender vocês, tá bem? Eu vou convidar todos para a nossa prece. Vamos então, fechando os nossos olhos, vamos nos desligando de todos os problemas externos e vamos nos ligando ao plano maior, aos amigos espirituais
desde as primeiras horas desse dia vem preparando esse ambiente, essa casa, harmonizando, higienizando, e assim fazemos a nossa parte. Vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, que sempre nos amparam e nos intuem, aos mentores dessa casa fraterna e todos os trabalhos que compõem essa casa. Vamos nos ligando a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, e agradecendo a Jesus por todas as suas lições de amor deixadas no seu Evangelho de luz, aquelas mesmas lições que ainda temos um pouco de dificuldade em praticá-las, mas com fé, perseverança e humildade, dia a dia vamos galgando cada espaço, cada degrau da nossa evolução. E assim vamos nos ligando a Deus Pai, Criador, Senhor de todas as horas, ao qual nós agradecemos pela oportunidade de estarmos nessa casa, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e confortadora. Nesse sentimento de gratidão, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos pedindo licença e espiritualidade para que possamos iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Boa noite então a todos mais uma vez. Boa noite pessoal que está nos acompanhando no Instagram toda semana aí. Bem-vindos a mais uma noite de trabalhos. E hoje com a gente nós temos o nosso querido Luciano Osório, e pelo que vocês estão cobrindo aí, vai falar um pouquinho sobre a parábola do servo malvado ou do credor incompassível. Ok, gente? Então, tenham uma palestra. Luciano. Obrigado. Parabéns. Parabéns a cada um de vocês. Nesta noite fria, São Paulo quente, São Paulo frio, quente, frio. Parabéns por vocês estarem aqui hoje. Parabéns por você que nos acompanha pela internet. Nós estamos aplicando um tempo no estudo do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre essa parábola, a parábola do credor incompassível ou do servo mau, mau servo. Vocês conhecem essa parábola? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já leu o Evangelho, nós vamos fazer aqui uma retrospectiva. Quem não conhece vai ver no dia de hoje. Uma travadinha. Quem sabe faz ao vivo, né?
Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai ler, está um pouco pequenininho, né? Para quem está de longe, mas nós vamos estudar parágrafo a parágrafo, item a item, nós vamos não só compreender o que Jesus quis dizer, nós vamos entender o que Jesus quis dizer. Porque a gente pode ler essa parábola e entender na sua literalidade, ou seja, exatamente da forma como está no texto. Mas a gente quer tirar o espírito da letra, a gente quer entender o aspecto espiritual. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Entenderam? Ou não? Mais ou menos. Se você dá para entender, né? Se você não, eu devia 10.000 talentos, um devia 10.000 talentos, o senhor perdoou, aí ele saiu na rua, quis sufocar o outro que devia 100. Né? Enfim, aí vão reclamar para o rei, e o rei fica bravo, manda aquele que não tinha perdoado para os atormentadores, mas tem muita coisa nessa parábola que a gente precisa compreender. Então a gente precisa viajar um pouco no tempo, há 2.000 anos atrás. Qual que é a etimologia da palavra talento? A palavra talento vem do grego antigo, que significa escala, balança. Os gregos chamavam talanto ao pratinho de pesagem da balança. Né? Também as quantidades de metais preciosos que ali eram pesados. Já viram, né, essa balança? Né? Então, essa era a origem da etimologia da palavra. No latim, talanto, né? Na Suméria, enfim, muito bem. Mas para a parábola, não importa se nós considerarmos o talento uma moeda, não é? Ou se um talento significa uma pesagem, né? Uma pesagem de ouro, uma pesagem de metais, etc. Né? Com várias moedas, ouro, metal. Não importa. O que importa é a gente tirar o espírito da letra. Tá bem? O doutor Alírio de Cerqueira Filho, nesse livro Parábolas Terapêuticas, volume 1, ele fez um estudo dessa parábola. Então, Jesus, né, nós damos essa parábola, 2, 3 minutos, mais ou menos, alguma coisa assim. Então, as pessoas que são sábios, espíritos sábios, eles falam muito com poucas palavras. E as pessoas que querem nos enganar falam muito e dizem muito pouco. Então, o doutor Alírio, ele assevera aqui que nesta parábola nós podemos estudar 31 temas. Desde a ação responsável, aprendiz da vida, atormentadores, auto-amor, autoconsciência. Tem autoconsciência? Tem autoconsciência. Tem auto-amor, né? Tem auto-perdão, tem compaixão. Ou seja, nós estamos aí começando a entender o Evangelho de Jesus após 2.000 anos. Muito bem. Então, vamos lá. Parte 1 de 11. Agora ficou maior a letra, né? Agora está dando para ler melhor, né? Por
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Então, se você for levar na sua literalidade, você fala assim, é o rei. Quem que é o rei? O rei é como a gente vê nos filmes. Um rei que é muito poderoso, que tinha muito dinheiro, mas na literalidade da parábola, ou seja, da forma como está escrito. Qual que é o rei que nós podemos entender? Né? Então, se a gente for lembrar na literalidade, assim, um certo rei chamou os seus ajudantes e eles começaram a verificar quem é que devia para o rei. Mas o rei desta parábola, ele pode ser o rei na literalidade, mas o rei desta parábola é Deus. O que é Deus? Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos. A primeira pergunta: inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. Por que a inteligência suprema, causa primeira ou primária? Porque ele é eterno, ou seja, se ele não fosse eterno, alguém alguma coisa o teria criado. Ele é imaterial, porque se fosse material, estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é imutável, porque se fosse mutável, as leis que foram estabelecidas e determinadas no universo também não teriam estabilidade alguma. Então, ele é eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, não é? Ou seja, eterno, não teve começo, não teve fim, imaterial, imutável, soberanamente justo e bom, único, porque se tivesse mais de um Deus, né, seria meio confuso. Então, esses são os atributos de Deus. Então, o rei desta parábola, um certo rei, na literalidade, os nossos irmãos católicos podem entender que é um rei mesmo, uma pessoa, os protestantes, ou talvez interpretarem que é Deus, mas nós aqui, hoje, estudando essa parábola, na Sociedade Fraterna dos Espíritos, o rei hoje é Deus. Ok? Até aqui tudo bem? Muito bem. Então, o reino dos céus, né? O reino, Jesus fala muito do reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus são as qualidades presentes em nossa própria essência divina, ou seja, em nós mesmos, como espírito, né? São as sementes do trigo do campo. O reino, nós vamos encontrar o reino dos céus dentro de nós mesmos, né? Nós vamos florescendo essas sementes, o entendimento das leis de Deus. Ok? E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Eu acho que cortei uma parte da parábola aqui. E foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Tá. Eu cortei uma parte da parábola aqui, a parte 1. Por isso, um que. Tá aqui, ó, devia 10.000 talentos. Muito bem. Então, não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Ou seja, chamou a criatura, não tinha como pagar, e falou: se não tem como pagar, vou vender a sua mulher e seus filhos. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo. Não é? A gente pode levar exatamente na literalidade, da forma como Jesus contou. Vai lá, o cara pede perdão: não, pelo amor de Deus, não leva minha mulher, meus filhos. Mas o que significa a dívida? 10.000 talentos, a gente conversou aqui, pode ser 10.000 moedas ou uma medida de peso, não importa. No sentido espiritual, o que significa a dívida? É a dívida que temos para com a nossa própria consciência. Aonde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência, no nosso espírito. Quando Judas traiu Jesus, ele não só traiu Jesus por 30 moedas de prata, está esperto, ele tem sempre um que fala que 30 de ouro. 30 de prata, ele traiu por 30 moedas de prata, ele era o homem mais inteligente dos 12, ele era o caixa da turma. Traiu por 30 moedas de prata e ainda, para finalizar a conta, se suicidou. Então, ou seja, ele ficou com um complexo de culpa, traiu Jesus, traiu os seus colegas, ele reencarnou mais de 10 vezes como leproso, como rancenisa, e por fim reencarnou como Joana d'Arc e continua reencarnando, porque ainda não é um espírito puro, não é? Mas muito melhor do que nós, claro, óbvio, né? Para se libertar desse complexo
complexo de culpa, ou seja, essa dívida não é uma dívida material, é uma dívida que temos para com a nossa própria consciência. Quando nós fazemos algo errado, nós precisamos, ou seja, nos arrepender, verificarmos onde erramos e reparar, né? Arrependimento, análise e reparação. O ajuste de contas é com Deus? Não, é com a nossa própria consciência. Deus estabeleceu as leis, ou seja, Judas traiu Jesus, 30 moedas, se suicidou. Né? Então ele tinha que se libertar desse complexo, né? Ou seja, ficar com a sua consciência tranquila para que ele pudesse continuar seguir a vida. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês aí que nos acompanham pela internet, deixem seu comentário, compartilha com os amigos e principalmente com os inimigos. Okay? Muito bem. Então, Allan Kardec fala: ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Então, 621 do Livro dos Espíritos, publicado primeiramente em 1857, e o Allan Kardec já em 1864, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ratificando a resposta dos Espíritos. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, vê, ele fala: ser generoso para comigo significa rogar a Deus novas oportunidades para pagar a dívida que temos perante a nossa própria consciência acerca das transgressões de leis de amor. Pai de misericórdia, Deus, infinita misericórdia, eu errei, ser generoso para comigo. Como é que Deus mostra a generosidade para conosco? Nos dá a oportunidade de reencarnarmos. Quando eu cheguei, aquela senhora, eu não sei como é o nome dela, perguntou: você está em tratamento hoje? Ela não sabia que eu era palestrante. Eu falei: sempre. Estou reencarnado. A reencarnação já é um tratamento. A gente vai lá, recebe o passe, etc. Todos nós estamos em tratamento. A Terra é um grande hospital, uma grande escola, uma grande penitenciária. Não se mandam pessoas que não estão doentes para os hospitais, nem pessoas que não têm algo para corrigir nas penitenciárias, etc. Então todos nós estamos reencarnados. Todos nós, em determinado momento, dissemos ao Pai: Pai, seja generoso para comigo. Os bons amigos espirituais nos prepararam a reencarnação que nós estamos nesse momento. Se interpretarmos na literalidade ao pé da letra, parece que Deus está anulando a lei de causa e efeito. E não é isso. Não é? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Deus perdoa e pronto. Quem que é o rei dessa parábola? É Deus. Quando nós erramos, né, a dívida é perante a nossa própria consciência. Então, se a gente levar na literalidade, Deus perdoa e pronto. É assim que funciona? Não. Existe uma lei de causa e efeito. Ok? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Muito bem. Então, a gente sabe que no decorrer da história, as indulgências na Igreja Católica durante a Idade Média, né, tinham um enorme poder político e econômico. Nesta época, a igreja também ficou conhecida pela venda de indulgências. Vocês lembram que é indulgência? Já estudaram? O camarada fazia tudo errado. Aí ia lá na igreja e pagava, matou fulano, matou ciclano, roubou, fez um monte de coisa errada. Aí ia lá na igreja e a igreja fala: não, você não paga 1.000, 2.000, e todos os seus pecados estão perdoados. Não, isso não existe isso, né? Mas infelizmente na história da humanidade existiu. Então existe a lei de misericórdia que suaviza as provas. Vamos ver aqui o que o Edgar Aron escreveu nesse livro Redentor. Não há propriamente na vida espiritual perdão de faltas cometidas, mas o ressarcimento delas pela prática de atos meritórios, ocorrendo ainda em certos casos o chamado acréscimo de misericórdia para benefício dos que merecem. Ou seja, se nós errarmos, se nós transgredirmos a lei de Deus, se nós fizermos algo de errado, né,
nós vamos ter oportunidades de corrigir este algo de errado. Ou seja, fazendo algo de bom para a sociedade, fazendo algo de bom para a humanidade. Até aqui tudo bem? Ok. Então, se nós formos em O Livro do Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no item 8, Allan Kardec escreveu: o que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria e efetiva e um retorno sincero ao bem. Parte 5 de 11. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo. Da mesma forma que o que devia 100.000 talentos falou: seja generoso para comigo, o que devia 100 também usou a mesma frase: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Devia 100.000 talentos. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma coisa. Bom. Agora, um devia 100 dinheiros. E o outro devia o quê? 10.000 talentos. Que é muito mais, né? 10.000 de qualquer coisa é muito mais do que 100 de qualquer coisa. Certo? Muito mais. Aí, olha o que o Kardec escreveu. Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para melhor impressionar seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que em nome do Senhor estava transmitindo a todos. Olha, Judas traiu Jesus, o 30 não se suicidou, ele reencarnou aí durante mais de 10 reencarnações, ele reencarnou com lepra, com rancenias e etc. Mas, enfim, foi difícil a jornada? Foi. Reencarnou como Joana d'Arc, libertou a França do jugo inglês. Por fim, a França que recebeu a terceira revelação através do Espiritismo. Né? Então, é isso. Sem dúvida, é tão difícil a um pecador pagar 18.900.000 pecados. Na época que o Kardec escreveu esse livro, ele comparou a 100.000 talentos, era equivalente a 18.900.000. Não sei se era cruzeiro, alguma coisa assim. Como um trabalhador pagar 18.900.000 cruzeiros, né? Mas tanto um como o outro têm a eternidade diante de si. O que não se pode fazer numa existência, far-se-á em 2, 20, 50, far-se-á na outra vida em que o espírito não está inativo. É o exemplo que eu falei aqui de Judas. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliado à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar depois de já ter pago. Se não, eu já paguei minha dívida, não é? Eu vou lá no banco, empresto, guardo uma dívida, vou continuar pagando. Não, vai quitar a dívida. Além do perdão, é inflexível, reina no céu, tal como a prescreveu na terra o mestre Nazareno, cujo espírito alinha aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Pessoal, até aqui tudo bem? Pessoal na internet, comenta, dá a curtida, compartilha. Então, muitas vezes, quando passamos por determinados sofrimentos, condições que são difíceis, pedimos ajuda. Uma vez que a dor é suavizada, nós não modificamos. Então, quando tudo está ruim na nossa vida, a gente lembra de Deus: eu vou melhorar, eu não vou fazer mais isso. Melhorou, na semana seguinte está fazendo tudo de novo. Mas não para a gente refletir sobre isso. Lamentavelmente, né, diz aqui o Rodolfo Cariglares, esta é ainda em nossos dias a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, não negue a sobrecarregamento de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante. Mas, ao mesmo tempo que suplica e espera ser perdoada de todas as suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta. Então a gente vai lá, pede perdão a Deus, né? Fazemos o Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será? Será que nós estamos tendo compaixão com as pessoas
que estão dentro da nossa casa, as pessoas que trabalham conosco? Será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos fazendo a nossa parte ou só estamos proferindo a prece, o Pai Nosso, da boca para fora? Negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mais mínimas que sejam. Continuando a parábola. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se, né? Ficaram chateados, né? Muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então essas figurinhas a gente pode levar na internet, da forma como está aí, a gente encontra na internet, mas a gente quer dar um outro contexto, né? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Mas se ele, até aquele momento, não tinha condição de pagar, ele devia quanto? 100.000 talentos. Se ele não tinha condição de pagar, e o rei falou: você não vai pagar? Vou prender sua filha, seu filho, sua mulher. Se ele até aquele momento não tinha condição de pagar, o que vai acontecer então se ele for entregue aos atormentadores? Ele vai conseguir pagar? Sim ou não? Se não estava pagando antes, piorou. Até quando ele vai ficar na mão desses atormentadores? Então existe aqui um grande simbolismo. É um simbolismo, não é? Será que vai ser isso? Vai jogar na mão dos atormentadores lá? Manda encarcerar, manda chicotear? Será que é isso? Se antes livre poderia fazer algo para pagar a dívida, se você entregar os atormentadores, como é que ele vai pagar? Não dá, né? Não dá. Então, o que significa atormentadores? Com certeza não é uma prisão. É um processo intrapsíquico, um processo dentro do próprio espírito. Assim vos fará também meu Pai Celestial, sendo o coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Às vezes nós não temos como ludibriar. Se não fizermos os esforços para transformar o ódio em alto amor, em amor ao próximo, viveremos uma tormenta íntima. Nós vamos ver com detalhes que são os atormentadores. Continuando aqui com Rodolfo. Se conclui que a vontade de Deus é que nos adestremos na prática do perdão e da indulgência, e para estimularmos a conquista dessas virtudes, a todos favorece com sua longanimidade e inexcedível misericórdia. Aqueles, porém, que se mostram impiedosos e brutais, nas atitudes que assumem contra os que ofendem ou prejudicam, faz que conheçam a seu turno o rigor da providência, a fim de que aprendam, por experiência própria, qual a melhor maneira de tratar os seus semelhantes. Então vamos ver. Olha lá. Nós temos a lei de causa, a lei de amor, que se desdobra na lei de causa e efeito. Quando nos afastamos da lei de amor, praticando atos de desamor, né, cedo ou tarde nós entraremos num processo de autoconsciência e auto-perdão. Ou seja, se a gente se afasta da lei de amor, por um momento a gente vai perceber que nós estamos sendo orgulhosos, vaidosos, egoístas, desumanos, mas chega uma hora que a gente vai ter essa consciência, sim ou não? O reino de Deus não está dentro de nós mesmos? As leis de Deus não estão dentro da nossa consciência? Então, quanto mais nós viemos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vem aqui na Fraterna, conversa com o André, conversa com a fulana, conversa com o ciclano, lê um livro, recebe um passe, etc. A gente vai o quê? Vai desenvolvendo o conhecimento, vai desenvolvendo cada vez mais, e se a gente fez alguma coisa errada, se nós transgredimos a lei de amor, nós vamos passar por um processo primeiro de autoconsciência, e depois nós vamos passar por um processo de auto-perdão. Não foi o que aconteceu com Judas? Judas, ele, quando traiu Jesus, ele falou: cara, fiz uma burrada fenomenal. E ainda se suicidou. Fechou, né, se comprometeu completamente. Traiu Jesus. Trair alguém já é difícil. Aí traiu Jesus. Se matou, né? Ele entrou no processo de autoconsciência e depois de auto-perdão. Né?
reconhecemos os erros praticados, aprendemos com os erros, depois vem o desejo de repará-los. Então é arrependimento, né? O planejamento e a reparação. Ok? Atormentadores, né? Depois vem o desejo de repararmos. Aí vem os atormentadores. O que são os atormentadores? São os sentimentos de culpa e de remorso. Né? Uma consciência maculada, uma consciência manchada. Né? Se alguém pratica algum ato de desamor para conosco, e se não perdoarmos, criamos os atormentadores. Alguém faz mal para o Luciano, o cara me traiu. Se eu não vou lá e perdoo o camarada, eu fico com mágoa, fico com ressentimento, né? Fico com ódio, quero me vingar. E isso é um atormentador para nós próprios. Então, o perdão, ele nos liberta. O perdão é libertador. Né? Então, consciência maculada, ressentimento, mágoa, ódio, vingança. E nós sabemos que tudo isso, né, esses atormentadores, eles podem nos causar doenças, depressão, né, pânico, etc. Já viram o Masaharu Emoto? Vá lá no YouTube, o teste com a água, Masaharu Emoto. O Masaharu Emoto, ele pegou gotículas de água, colocou numa sala e pediu para que as pessoas falassem palavras bonitas. Depois congelou essas gotículas de água e ficaram maravilhosos cristais. E essas mesmas gotículas de água, quando submetidas, né, a palavras de baixo calão e etc, ficavam numa forma disforme. Não fica legal? Procura no YouTube. O nosso organismo é composto de 70% de água. Se você carrega ódio, se você carrega ressentimento, se você carrega mágoa, ou seja, nós próprios vamos buscar doenças que vão nos prejudicar. Né? Então, esses são os atormentadores da parábola de Jesus. A culpa, diz Joana de Ângeles, é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Muito bem. Então, primeiro, nós erramos, nos julgamos, condenamos e punimos. Mas é a mesma coisa que nós fazemos com os erros dos outros. Nós erramos, julgamos, condenamos e punimos. Então, os atormentadores, culpa e remorso. Ressentimento, mágoa, ódio, né? Culpa e remorso. Quem não se perdoa carrega o fardo pesado dos atormentadores, chamados de remorso e culpa. Melhorou o entendimento, o simbolismo? Melhorou o entendimento do que Jesus quis dizer com os atormentadores? Espero que sim. Culpa. A culpa requer tratamento. Quando cometemos um erro, estamos assumindo uma postura egóica, né? Uma atitude equivocada. Pode acontecer por ignorância ou desprezo pelo que seja correto. Nós erramos ou por ignorância ou por desprezo que seja correto. Se você sabe que você não pode ir na contramão e vai, não é ignorância, é desprezo que seja correto. Certo? O que continua, de certa forma, sendo uma ignorância do não sentir. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Não é? É facilmente compreensível o nível do saber. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas dificilmente sentido e por isso ainda pouco vivenciado. É difícil, não é? Mas, enfim, estamos aqui para aprender, né? Somos discípulos de Jesus, disse: vinde a mim todos vós que estáis sofridos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Quem que não está sofrendo e sobrecarregado? Quem que não tem problema nessa vida? Todo mundo tem problema. Eu tenho problema. Posso até vender, posso passar, quem quiser. Não, todo mundo tem problema. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né, que é leve. O jugo de Jesus é leve, porque não tinha pecado nenhum. Nós somos pecadores, erramos muito. Né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que tenhais descanso para a vossa alma. Nós somos o quê? Espíritos, filhos de Deus, herdeiros do universo, irmãos de Jesus, aprendizes do Mestre. Tudo o que nós temos, nós vamos levar ou deixar? Vamos deixar. Tudo que nós temos, nós vamos deixar. Tudo que
nós somos, nós vamos levar. Então o camarada é presidente, é governador, é diretor, é gerente, é coordenador, é político, é médico, é engenheiro, é psicólogo. Nós estamos tudo isso. Nós somos aprendizes de Jesus. Ok? Muito bem. Então, movimento egóico, culpismo, né? Uma polaridade reativa, julgamento, condenação e punição. Pode ser tanto de nós como dos outros, né? Movimento egóico, culpismo, né? Eu julgo, eu condeno e eu puno. Pode ser de eu próprio, eu me julgo, eu me condeno, eu me puno, pode ser dos outros também. A pessoa auto-julga-se considerando a ação errada, se autocondena, se autopune para sofrer as consequências do seu erro, e algumas pessoas, diz o Lamini, existe uma quarta atitude que é de autopiedade, por se sentir coitado, sofrendo dolorosamente, sem perdão. Oh Deus, oh vida, meu azar, eu errei, eu não posso fazer isso, eu não consigo me levantar. Não, nós conseguimos, nós precisamos. Então a gente precisa reconhecer que errou e seguir a vida adiante. Não ficar sentada necessitando e pedindo a autocompaixão das pessoas. Ou o desculpismo, que é uma polaridade passiva, julgamento, justificativa e irresponsabilidade. Aqui é um pouco diferente. Ó. A pessoa auto-julga-se considerando a ação errada. Ao invés de se autocondenar, como no processo anterior, né, no culpismo, entre em atitude de auto-justificativa, buscando culpar as pessoas reais ou imaginárias, ou a sociedade, ou o governo, ou até Deus, você eu errei por culpa do governo, por culpa do Bolsonaro, por culpa do Lula, por culpa do fulano, por culpa do ciclano, por culpa da minha mulher, por culpa do meu marido. Não dá, não é? O governo ou até Deus pelo seu equívoco, assumindo uma conduta irresponsável que a faz fugir do erro praticado como se fosse isso possível. Está procurando uma desculpa, né? Então tem o culpismo, tem o desculpismo. Quem se culpa não assume responsabilidade pela condução da vida, constitui-se um nível profundo de movimento de fuga. É mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade para construir uma felicidade, pois isso só acontece através do esforço pessoal. Ser feliz não é fácil. É fácil. Precisa de um esforço, mas tudo na vida é esforço. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não reencarnamos a passeio. Nós reencarnamos com um objetivo de partirmos para o lado espiritual, partirmos para outra vida melhor do que quando nós aqui chegamos. E se nós temos algum débito para com a nossa consciência, se nós temos débitos para com o passado, é preciso que a gente faça movimentos positivos, atos de caridade, atos de bem, para que a gente possa ir pagando as dívidas e nos melhorando. Então, para nos libertarmos tanto da culpa quanto da desculpa, necessitamos cultivar o processo de ação responsável. Para nos libertarmos tanto da culpa, né, quanto da desculpa, a culpa, né, da autopiedade, ou procurar alguém para culpar pelos nossos erros, a gente precisa fazer um esforço pessoal, uma ação responsável. O que é a ação responsável? Né? Observação responsável de nós mesmos quanto dos outros, através do amor, nos libertaremos da culpa e da tentativa de fugir dela. Então é amar da melhor maneira possível. Autoconsciência, responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado e reparação. Não é mole não, cara. Precisa de esforço. Eu errei. Eu me responsabilizo pelo meu erro. Eu me arrependo. Eu fiz uma autoanálise. Eu me preparei. Eu estou reencarnado. E agora eu quero reparar. E o importante é semear. O importante é fazer o bem. Porque se hoje nós estamos aqui, André, se hoje cada um de nós está aqui, é porque nós estamos colhendo os frutos daquelas irmãos, daquelas criaturas que fundaram a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Há quanto tempo? Há quantos anos atrás? 57. Há 57 anos atrás. Estava lá do outro lado, não tinha nem chegado aqui ainda. Então hoje nós estamos colhendo os frutos das pessoas que semearam, que já partiram. Então o importante é nós sermos semeadores. A partir do momento que nós sabemos que estamos reencarnados, que não somos perfeitos, que não estamos a passeio, que precisamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, que precisamos colocar os nossos talentos em ação,
Na parábola dos talentos, outras parábolas, quais são os nossos talentos? Cada um de nós aqui tem talentos. Um sabe falar, outro sabe escrever, outro sabe cozinhar, outro sabe limpar. Nós chegamos aqui e está tudo limpo. Vai no banheiro, tem um papel higiênico no banheiro. Vai no banheiro da fraterna, não tem papel higiênico. Não tem papel higiênico. O André estava falando aqui dos movimentos, né, para a gente arrecadar fundos, para cobrir o telhado, que tem problema de telhado. Então, cada um tem um talento. Um vai trabalhar no passe, outro vai trabalhar na transmissão, outro vai trabalhar na evangelização, outro na recepção, outro na limpeza. Sei lá, cada um de acordo com a sua capacidade. Então, são os talentos. Eu não tenho dinheiro, ninguém está pedindo dinheiro. Vem ajudar com o esforço pessoal. Ah, não quero ajudar na fraterna, eu quero ajudar na igreja. Vai na igreja, vai numa ONG, mas faça alguma coisa. Porque a conta um dia vai chegar. Nada que nós temos aqui é nosso. Tudo que nós temos aqui nos foi emprestado. O nosso corpo não é nosso. É nosso, é um empréstimo. É um empréstimo que nós temos. A conta vai chegar. Então, o auto-perdão. Portanto, o auto-perdão não é uma simples anulação do reino de forma fácil, como muitos pensam, mas uma ação consciente, né, que requer esforço. Okay? Muito bem. Somente cultivando o auto-amor é que iremos evoluir. E não odiando a nós mesmos no processo de culpa. Quem se auto-ama enche-se de felicidade, cultivando as flores de amor para embelezar a própria vida de outras pessoas e todo o universo se felicita com ela. Essa proposta dá trabalho. Ser feliz é trabalhoso. Não é? Nós estamos... podia ter cara, nós estamos aqui hoje, né? Você nos acompanha pela internet, podia estar assistindo a Netflix, a novela, o jornal, sei lá o quê. Mas está aqui nos acompanhando. Dá trabalho, não é? Dá trabalho. O ser humano aprende por repetição. A gente vai investindo bem na fraterna e aprende alguma coisa e coloca em prática e vai lembrar do perdão, vai lembrar que precisamos reparar, precisamos amar mais, etc. Mais cedo ou tarde, todos nós despertaremos para esse mecanismo produtivo de autorrenovação, buscando o cultivo do amor e da felicidade auxiliar no crescimento. Deus trata-nos com profunda compaixão, como o rei tratou o servo, permitindo-nos a bênção de várias vidas sucessivas. Ok? Então aí a gente vê que realmente tem bastante assunto para a gente estudar nesta parábola. Né? Resumindo, vamos lá, pessoal. O reino dos céus. O reino dos céus pode ser considerado o reino dos céus ou a qualidade presente em nossa própria essência divina, nosso espírito em estado de latência. Pequenininho, né? Mas, enfim. O rei pode ser considerado o rei ou Deus. Certo? Fazer contas. Contar ou, de fato, avaliar os nossos débitos. Avaliar os nossos débitos, né? Os nossos erros de outras reencarnações. O devedor pode ser considerado devedor à humanidade, cada um de nós. A dívida, 10 mil talentos ou 100 dinheiros, é o símbolo do nosso descumprimento das leis de Deus, é uma dívida com a nossa própria consciência. Movido de íntima compaixão, né? Pode ser entendido como uma compaixão, não é o perdão das dívidas, é o parcelamento dela, está dando uma lei também, delas pela reencarnação. Foi encerrado numa prisão até que pagasse a dívida. Pode ser a prisão, e o que significa no sentido espiritual, né? Essa parte. Quando o que foi perdoado de 100 mil talentos, encerrou o outro que devia de 100 dinheiros na prisão. Muitas vezes, quando passamos por determinados sofrimentos, condições difíceis, pedimos ajuda, etc. Uma vez que a dor é suavizada, não nos modificamos. Ao invés de fazer o mesmo, né? Que é o símbolo paga ao que me deves, se nega a agir com misericórdia e generosidade, ser generoso. Pedimos perdão a Deus de nossas dívidas e não perdoamos os nossos devedores. Né? O símbolo do egoísmo, né? Encerrar o camarada na prisão. Atormentadores pode ser entendido como servos do rei, ou a culpa, remorso, ressentimento, a ódio, a mágoa, a vingança. Pessoal, melhorou aqui o entendimento da parábola? Muito bom. Então a gente estudou aqui a parábolas terapêuticas, a parábola dos ensinos de Jesus, linha de luz, o livro dos Espíritos, né? Um pouco do céu e inferno. O Redentor aqui também do Edgar Amon. E a gente não pode ir para casa sem levar uma lição.
Vamos levar a lição para casa. Como está o saldo da minha dívida? Vamos levar para casa. Autoconhecimento faz parte também da nossa vida. Nesta reencarnação, estou aumentando ou diminuindo a minha dívida? Se até agora não aumentei a dívida, o que devo fazer para diminuí-la? E se eu morresse hoje? Aqui são várias perguntas de partida. Se eu morresse hoje, será que eu estava diminuindo ou aumentando? Quais são os meus talentos? Aonde eu posso colocar os meus talentos? Aonde eu posso ajudar as forças do bem a transformar o mundo? Né? Autoconhecimento. Quais são as minhas más inclinações? Então, as nossas más inclinações, o nosso lado sombra, as más inclinações, segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo de Jung, na psicologia analítica, o lado sombra. Qual é meu lado sombra? Quais são as minhas más inclinações? Aonde eu preciso trabalhar? O que eu preciso fazer para me melhorar? Né? Então, são perguntas que a gente pode levar para casa acerca desta parábola. Eu tenho um canal, né, o Espiritismo Hoje e Amanhã, porque se o Espiritismo é bom hoje, será muito melhor amanhã para você, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, para a geração futura. Então, por isso, o Espiritismo Hoje e Amanhã. Quem quiser dar uma passada por lá. Pessoal, concorda ou sem corda? Perguntas? Muito bem. Então, eu só devo agradecer a atenção, né, ao esforço que vocês todos fizeram aqui para estar aqui presentes na noite de hoje, para acompanhar todos aqueles que estão nos acompanhando na internet. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos definitivamente perdoar aqueles que nos fizeram mal, nos libertarmos da mágoa, do ressentimento, do ódio, da vingança e nos auto-perdoarmos. Porque a vida é feita de erros e acertos. Quem que lê na teoria já sai lendo na teoria e já acerta? Você vai criar um filho e vai lá dar um livro, ela vai ler para ele todo dia o livro, na teoria, e ele vai acertar. Não, ele vai cair, vai acertar, vai errar. E assim somos nós, filhos de Deus. Então, o importante é nós reconhecermos quando erramos e refazermos o caminho correto sem cometermos aquele erro novamente. Então, o auto-perdão, nos libertar dos atormentadores. Agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Todos nós estamos no tratamento. Passamos no passe? Recebemos o passe, às vezes passa um pouco mais detalhado, na orientação dos espíritos, pede ajuda para a casa espírita. Mas, em geral, todos nós estamos em tratamento, porque estamos todos reencarnados no mundo de expiação de provas. O André pediu para dar a palavra aqui no final para alguém que vai falar na mocidade, na juventude. Deixa eu chamar ele. Não, eu vou chamar ele. Vai chamar? Então ele vai chamar o rapaz que eles querem dar um recado da mocidade, da juventude espírita aqui da Fraterna. Então é isso, pessoal. A gente tem que se auto-perdoar e caminharmos, né, para um mundo melhor. Chegou a criatura, como chama? A menina? Ela? Não? Vou chamá-la? Para dar um recadinho da mocidade, né? Boa noite, gente. Boa noite, gente. A gente faz parte da Mocidade da Fraterna e a gente veio aqui convidar vocês que são responsáveis ou conhecem assumir os cargos de direção, etc. Porque administrar uma casa espírita não é fácil. Não é simples. Tem que pagar conta, tem todo o aspecto, tem que coordenar o departamento doutrinário, o departamento de curso, o departamento de talentos da riqueza, os talentos da inteligência, os talentos da oportunidade de fomentar o bem e o progresso para a humanidade. Mestre Jesus, nós queremos te pedir por todos esses irmãos que estão
desviados do caminho correto e da boa aplicação dos seus talentos e das suas capacidades. Chegará o momento que a conta lhe serão entregues a esses nossos irmãos. E lá haverá choros e ranger de dentes, como disse bem de Jesus. E o choro e o ranger de dentes é o vazio existencial. É o vazio da compreensão de ter perdido a oportunidade da reencarnação redentora. E outras reencarnações de reparação serão necessárias. Mestre Jesus, a Ti nós queremos te pedir, pelas mães, pelos pais que se separaram dos seus filhos, muitos por mortes violentas, outros pelo suicídio, outros levados pelos caminhos das drogas lícitas e ilícitas, outros por mortes violentas. Nós queremos te pedir por este paizinho, por esta mãezinha, que o Espiritismo, que a consolação dos Espíritos protetores e amigos, que esta doutrina que nos dá esperança de dias melhores, que nos dá esperança de um futuro promissor e muito melhor do que é hoje, possa chegar a esses nossos irmãos e dizer a este pai e a esta mãe: a vida é no corpo, fora do corpo. Nós vamos nos reencontrar. Que eles possam ser neste momento auxiliados. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que todos possamos ter recebido aquilo que viemos aqui buscar. E que possamos voltar para a nossa casa em paz, com consciência tranquila e mais calmos e seguros. Assim seja. Nós agradecemos a presença do Luciano, muito obrigado pela palestra de hoje, agradecemos a presença de todos. Uma boa noite, bom descanso, o pessoal do Instagram também, muito obrigado por descanso. O Instagram já tinha desviado faz tempo, né? Não, aí eu coloquei. Voltou? Eu coloquei outra, né? Eu não